ensinam que arcos, são arcos romanos e são arcos gregos. E estes arcos existiram antes de haver uma Roma ou uma Grécia. Ramsés morreu em 1232 a.C. e Roma ou Grécia não foram construídas até pelo menos 1000 a.C. E então, o Dr. Ben nos surpreendeu. No Vale dos Reis, ele nos mostrou um templo para uma rainha. Agora, a rainha Hatshepsut é uma das poucas mulheres que foram faraós. A única mulher que governou como um faraó. Outras mulheres governaram como rainhas. Mas ela é a única mulher a governar como rainha e rei simultaneamente. Ela afirmou que não nasceu de uma pessoa comum, mas era filha de um deus e de uma deusa. Isso lhe deu o direito de governar como rei e como rainha. Qual deus ela adorava? Ela reconheceu Ra? Sim, Amon-Ra, todos. A única pessoa que não adorava Ra, por assim dizer, era Akhenaton, mas todos adoravam. Amon-Ra, ela disse, era seu pai. Uma das maravilhas deste templo de Hatshepsut é onde ele foi escolhido, porque ele está meio que em uma enseada, não está? Fica bem encostado à montanha. Se você entrar, verá que avança para dentro da montanha. Este é o salão hipostilo da capela. A capela está naquela porta onde você não pode entrar. Antigamente, você podia entrar, mas agora não pode mais. Então tudo isso estava fechado em um momento? Sim. Tinha um teto? Sim, e tinha um teto. É como uma sala hipóstila. Entendi. E você nota a subida. Ela sobe. Sim. Era alto. Vai bem alto até o bem Para alto. cima foi direto para lá. Subiu mais alto. Não podemos entrar não. agora. E atrás daquela porta estava a assinatura do arquiteto dela. Samut, sobre a qual se disse um boato. Quero enfatizar, boato. Não há prova escrita de que ela teve um caso com seu arquiteto. O Santo dos Santos está na parte de trás? Bem, não. Poderia ser usado como um santuário. Não há Santo dos Santos. Este é um templo funerário. Entendi. Não haveria. Sim, ele disse. Você poderia olhar para a direita, para a esquerda ali. Você verá, então em cada uma dessas colunas, você vê uma cabeça de Hathor em todos os 4 lados. Quem está aqui em cima? Onde? No próximo nível. Esse é o marido dela, Tutmés II. Esse é Tutmoses. Veja, o pai dela, você precisa saber um pouco sobre a história dela. Como era grandiosa. Quando os Hyksos estavam aqui, esses foram os primeiros conquistadores estrangeiros do Egito. Você pode ir até eles? Eles vieram da Ásia, em torno do rio Oxus. Eles vieram e destruíram a 13ª dinastia e começaram a 14ª. Na época da 17ª dinastia, pessoas daqui, reis daqui, um homem chamado Amós I, ficou irritado e organizou as forças contra os Hyksos para expulsá-los. Ele foi morto no campo de batalha e seu filho, Tutmés I, assumiu. Continuou a luta. Ele foi morto no campo de batalha. Sua filha, que assumiu depois dele, assumiu acima do segundo, porque ele era muito jovem. Ela assumiu a batalha e perseguiu os Hyksos. Essa filha seria Hatshepsut. Hatshepsut. Menkaure Hatshepsut. Ela era uma mulher dura. Ela era uma mulher forte. Ela trouxe mulheres para o governo em certas posições, mas não permitiu que as mulheres interferissem no sacerdócio, que entrassem no sacerdócio. Elas desenvolveram seu próprio sistema, chamado sacerdotisa, mas não podiam participar com os homens. Ela era uma núbia. Uma rainha núbia. Além do fato, Gil, ela começou o que hoje é chamado de liberação das mulheres. Sim. Sim, irmão. Hoje chamamos de movimento de liberação das mulheres. Ela já tinha feito isso milhares de anos antes. Amém. Isso é o que eu gosto. Existem 62 túmulos aqui que são conhecidos.
Talvez o mais conhecido dele seja o túmulo praticamente vazio de Tutankhamon. Mais conhecido porque o túmulo do faraó menino foi descoberto intacto no início dos anos 1900. Egípcios trabalhando sob as ordens de um inglês chamado Howard Carter encontraram, por acidente, alguns degraus que levavam para baixo. Isso em novembro de 1922. Carter foi contatado e ele ordenou que a escavação continuasse. Eles encontraram a tumba do rei Tut, uma descoberta sensacional. Os tesouros desta tumba foram trazidos à luz do dia pela primeira vez em milhares de anos. Obras de ouro maciço, alabastro e outros minerais preciosos moldados em obras requintadas, destinadas não aos olhos dos vivos, mas para acompanhar o jovem rei em sua jornada para a vida após a morte. Depois, o Dr. Ben e eu demos uma olhada na tumba de Ramsés IV. Você vai olhar para o teto. Ah, Gil, você vê que há diferentes exemplos de o papiro, os próprios papiros que você verá, como o papiro de Ani e assim por diante. E a parede, citações de vários livros sagrados. Deusa Maat para recitar as 42 admoestações para ela, também chamadas de confissões negativas, das quais vieram 10 delas. É chamado os 10 mandamentos. Moisés deveria tê-lo recebido no Sinai, mas ele não conseguiu. Eu não sei como ele poderia ter conseguido isso quando já estava sendo ensinado a todos no Egito. No sistema educacional em Luxor. Luxor era então chamada Wazet. Os gregos vieram e mudaram esse nome para Tebas. Os árabes vieram e mudaram para Luxor. O que não estamos observando, porém, é a conquista arquitetônica. Este corredor e toda esta tumba estão esculpidos na lateral de uma montanha. É cortado na lateral de uma montanha e depois é alisado, depois é esculpido e então pintado nas belas cores que você vê aqui. Espere, eles tinham que saber o que estavam fazendo em relação à tolerância. Eles tinham engenheiros arquitetos. Isso não era um trabalho de adivinhação ao acaso. E o que é isso? O que é isso? O túmulo realmente... Sarcófago. E onde o corpo era colocado, hermeticamente selado. Esse é o grande. E havia um menor dentro desse grande. Então, camadas em que o corpo estava e mantiveram o corpo por milhares de anos. E este é o túmulo de Ramsés IV. Ramsés IV, um dos reis raméssidas. O Vale dos Reis observa uma área de planície que está quase ao nível do rio Nilo. E nesta área ergue-se um enorme colosso do faraó Amenhotep III. Este faraó gerou um filho que teria um grande impacto nos conceitos religiosos das civilizações seguintes, porque este filho, Amenhotep IV, também conhecido como Akhenaton, formulou o conceito de um único Deus supremo, conhecido como monoteísmo. Esses colossos gigantes foram esculpidos a partir de um único bloco de arenito. O Dr. Ben e seu guia acompanhante conversam comigo sobre esses colossos. Por que esses colossos estão tão longe do Vale dos Reis? Sim, eles estavam na frente do templo, o templo funerário. Naquela época, sendo a 18ª dinastia, eles construíam templos tão distantes para enganar os ladrões de tumbas. Diga-me uma coisa, você já teve a sensação de que eles não encontraram todas as tumbas? Eles encontraram os 62 de um período, mas há outros faraós desaparecidos de outros ninguém períodos. sabe onde eles estão enterrados. Não, eles poderiam estar em qualquer lugar do Egito, porque escavar no Egito por sorte e por acaso. Como Howard Carter descobriu, o rei Tut por sorte, por pura sorte. Na verdade, foi o Sheikh Ram Abdul Hamun. O pai dele foi quem encontrou a tumba, e Howard Carter ficou com o crédito. O crédito, sim, é verdade. O que estão dizendo que Howard Carter acabou por ser um ladrão de túmulos também, Todos e eles. ele guardou parte disso
Todos eles guardaram para si mesmos. Guardaram e eles para si venderam mesmos? para museus e guardaram para si e venderam para museus, mas culparam as pessoas que estavam, igualmente saqueando os túmulos. Mas quando saquearam os túmulos, eles não ficaram com os monumentos, os, artefatos para si mesmos. Alguém ficou com eles. E eles não os têm. Então alguém ficou com eles. O Dr. Ben nos disse que a maioria dos túmulos e templos funerários, onde os corpos são preparados para o sepultamento, estavam localizados na margem oeste do Nilo, porque o sol se põe a oeste. Na margem leste estavam os templos de adoração para os vivos, como aqueles diretamente opostos ao Vale dos Reis, um dos quais é o maior templo de adoração já construído. Espere até você vê-lo. Dos reis na margem oeste do Nilo, na cidade de Luxor. Esta hora começa na margem leste, onde o Dr. Ben nos levou a 2 templos importantes em Luxor, um dos quais é descrito pelo Dr. Ben como o maior templo já construído em qualquer lugar, em qualquer época. Como você verá, Os 2 templos primeiro. Estes foram construídos por 3 faraós principais. O primeiro foi Amenhotep III. Então seu filho Akenaton. Então Ramessés II. Certo, agora, ao nos virarmos, veremos a entrada principal deste templo para o qual este caminho leva. Este era o templo de treinamento para os sacerdotes. Aqui era onde um homem vinha aos 7 anos de idade. Ele permanecia por 40 anos. 40? Sim, para completar, o treinamento do sacerdote durava 40 anos. Não se podia ser sacerdote a menos que tivesse 47 anos. O que poderia envolver um período de estudo tão longo? Ele aprendeu as artes semelhantes. Engenharia, ciência, matemática, medicina, lei, teologia. Você nomeia. As pessoas não vinham aqui, eles não vinham aqui por nada. Somente sacerdotes vinham aqui. Os jovens sacerdotes em treinamento. O colosso é Ramsés Kunes. Ambos? Sim. Então ele também participou nisso? Sim. Ele construiu esta seção. Ele construiu desde onde estão os colossos até a frente. Adicione esta seção à parte. Esta seção que muda, você nota o ângulo da linha do eixo principal. Agora, além desses colossos, vemos essas longas, altas colunas. Salão hipóstilo, o salão comum. O que é isso? O que aconteceu ali? Esse é o corredor para passar. Só uma A passagem. passagem. Qual era a relação entre o sacerdote e o faraó? O sacerdote era o sacerdote-chefe era o conselheiro do faraó. E os sacerdotes estavam sob a dominação do sacerdote-chefe, não do faraó. Eles se relacionavam com o sacerdote-chefe. Então esses sacerdotes tinham muito poder? Sim. Eles são as pessoas têm conhecimento. Eles aconselham o aristocrata ou todo o sistema faraônico. Eles eram os chefes do sistema educacional, que os gregos chamavam de sistema de mistérios. Agora, novamente, vejo que este corredor começa a subir, o que significa que estamos nos dirigindo para o Santo dos Santos. Sim, de certa forma, isso é verdade no seu sentido total. No entanto, esta câmara específica não te leva diretamente ao Santo dos Santos. Não. Posso ver mais Sim, à frente. Você entra na colunata, o Tribunal das Colunatas, o Tribunal dos Sacerdotes, onde os sacerdotes reúnem aqueles em treinamento. E eles andariam por essas colunatas. Você vê, colunas em 3 lados, colunas duplas, onde há uma passagem. É chamada de colunata, a colunata dos sacerdotes. Agora, essas colunas são caneladas. Estas são colunas de papiro estriadas, como você vê na sua frente. Sim. Este é o Santo dos Santos. Quando os primeiros cristãos entraram e ocuparam isso, pintaram cenas da religião cristã. Veja na parede, algumas delas ainda estão preservadas. Você ainda consegue ver de alguma forma. Mas eu posso ver algumas das cenas, sim. E por toda parte. Eles pintaram isso também. E eles fizeram isso sobre o original. Sim. Entendi. Você pode ver que parte dela se foi agora. E eles pintaram
sobre os originais. Quando começamos a entrar aqui, você vê certas, entre aspas, arcadas esvaziadas, que os primeiros cristãos usaram. Eles tiraram, olhe para aquilo, olhe para aquele pedaço de coluna onde está de cabeça para baixo, olhe para o pé, as pernas. Eles não se preocuparam nem mesmo em como colocá-lo. Está de cabeça para baixo. Usaram a pedra de outro templo. E quanto a isto, entrada côncava aqui, quem construiu isso? Isso foi feito durante a época romana. Eles tentaram fazer a imitação do que os romanos haviam desenvolvido nessa época e colocaram isso lá. O que os africanos tinham desenvolvido até então. O que os africanos tinham desenvolvido, eles acrescentaram a isso. Entendo. Quando saímos do templo de Luxor, o Dr. Ben e eu caminhamos por uma longa avenida de esfinges, com cabeças de carneiro que, em tempos, conectava o templo de Luxor ao impressionante templo de Karnak. Tão enorme e bonito, é difícil de descrever. É um templo. Que começou lá atrás, na 12ª dinastia. Sob qual faraó? Eles não têm certeza. No entanto, o trabalho foi retomado quando eles, na 18ª dinastia, por Amenófis III. Certo. Agora, esta é a entrada principal e estas são as figuras de Amon-Ra. Na forma de uma cabeça de carneiro. Cabeça de carneiro, corpo de leão. Entre as duas patas está o deus Amon-Ré. E esta é a entrada principal, meu Deus. É o pilone principal. Como você pode notar, esta pedra, o pilone, esta coisa nem foi bem tocada. Porque você vê as pedras ásperas. Vê? Era pedra bruta por toda parte. Vê? Agora, isto está feito deste lado mais do que daquele lado. Mas mesmo assim, há pouco trabalho feito comparativamente. Porque eles tinham que alisar este templo aqui. E por quê? Porque o trabalho, você coloca a pedra no lugar primeiro, depois você faz o acabamento. E eles nunca conseguiram fazer isso? Eles nunca conseguiram fazer isso. Certo. Quero dizer, levaria mais um século para eles terminarem este templo. Este é um templo enorme. Sim. É o maior templo de adoração em todo o mundo. Você pode pegar a Catedral de São Patrício, a Catedral de São João, ambas em Nova York. Pode pegar a Catedral de Canterbury, pode pegar a Basílica de São Pedro, em Roma, todas elas, e colocá-las juntas. E ainda correr quase as 500 milhas de Indianápolis e ainda ter espaço. Veja, olhe, até onde a vista alcança. Agora, o que é isso? Este é o primeiro pátio. Este é o primeiro pátio. Isso Era a rampa de lama. Eles carregaram as pedras para cima para Conforme construir. você sobe, você alonga a rampa e você pode construir. Você leva as pedras até lá em cima. Poderia ser, então, que foi assim que as pirâmides foram feitas? Exatamente. A construção, para construir muito alto, eles fizeram por rampas. Você mantém o mesmo ângulo. Então, à medida que sobe, você alonga a rampa, você sabe, mantém o mesmo ângulo. Certo. Agora vamos falar sobre algumas dessas figuras. Uma coluna enorme aqui. O que é isso? Estas colunas foram construídas por Tiaca, o faraó que veio aqui da Etiópia, um dos faraós etíopes. Entendo. Agora guardando a entrada ali a 2 estátuas, e elas representam a morte. Ramsés. Este aqui, este representa a vida. Vida, morte, morte. Aquele representa a De morte. qual pessoa? Ramsés II. Ah, lá está ele novamente. Está certo. Certo. E então ali, é claro, está a cabeça do carneiro com o leão. Cabeça de carneiro. Esta é igual à cabeça de carneiro que você viu lá fora. Esta é uma antecâmara. Não. Esse é o templo do deus Amon. O templo específico, você vê, tudo isso é o grande templo norte de Amon. Mas aquele em particular é o templo específico do próprio Amon. Então, este templo é enorme, mas é um conglomerado de muitos templos. Certo, agora quando sairmos deste enorme pátio e caminharmos por aqui, o que vamos ver? Bem, vamos entrar no salão hipóstolo. Você verá 134 colunas.
15 metros de altura cada e cerca de 7 a 8 pés de diâmetro. Deus. Tudo de pedra. Você vai ver todos os tipos de entalhes nela, mas e particularmente aqui, Gil, bem ali em cima, você vê o Deus Min, de quem eu falei para você, aqui está. E então, em cada uma destas 134 colunas, você verá o Deus Min, em todo lugar. O Deus da fertilidade. E em outros lugares. Ele domina isso porque Ramsés II, no entanto, ele seguiu muitos. Ele seguiu Akhenaton, pai. O pai de Akhenaton foi o primeiro, na 18ª dinastia, a continuar este templo. Estas colunas suportavam um teto. Isto foi fechado em um momento. Sim. Se você notar, há um teto baixo e há um teto alto. Sim. Naquela seção havia o teto baixo e você notaria, olhando entre essas duas colunas, veria um tipo de padrão de grade passando da coluna baixa no topo. Está vendo a coluna aqui? A viga atravessa. Sim. Então você vê construído para cima o padrão de grade até a coluna mais alta. Isso permite que a luz entre pelo lado. E ambos havia telhados. Havia o telhado baixo e o telhado alto. E há algumas das cores originais. Sim. E você verá as colunas originais sob aquela viga. E você deve ver um pouco da cor original sob esta viga, pelo menos um pequeno pedaço ali. Está vendo onde segura isso? E então você vê a cor original sob aquela viga lá também, na coluna alta. Diga-me uma coisa, por que algumas colunas terminam e se abrem como uma flor e outras são retas? Porque parte do trabalho não estava terminado. E esta é a coluna em forma de papiro. Você tem porque isso está no sul, os capitéis da coluna são feitos como uma flor de lótus. Se você, quando vai para o norte, os capitéis da coluna são feitos como papiro. A menos que eles consigam o que são chamados de mix, capitel, onde eles integram tanto papiro quanto lótus ou outro design. Sabe o que também é impressionante? Como estas colunas estão bem dispostas. Sim. Se você fosse... isso. Olhe para aquela linha ali. É perfeita. Sim, mas se você entrasse no centro aqui, notaria que se entrasse no centro aqui. Você notaria, Gil. Se você estivesse no centro aqui, você notaria um completo do final do edifício até o outro extremo do edifício. Bem ali embaixo. É uma passagem Perfeitamente alinhados. Assim como este forma algo como uma cruz. Vai direto por todo o templo. Isso seria de oeste para leste. Ou você desce de norte a sul, a coluna inteira. O templo. Incrível, simplesmente incrível. Isso tem cerca de 6 andares de altura. Bem, 50 pés, 5 pés para cada 10 pés acima para fora é um piso. Então, do piso ao piso são 10 pés. Isso é um andar. Você tem 50 pés, isso é 5 andares, 5 pisos. 5 andares. Sem argamassa? Sem argamassa. Se você notar o templo, veja, há um bom exemplo da coluna original, a face ali. Não há moderno. As juntas são perfeitamente lisas, como se tivessem sido lixadas. Quando estávamos no Ramesseum, estávamos olhando para uma das bases e havia um pequeno buraco. Uma chave? Isso, essa é uma chave. Sim. Agora, isso era usado para ancorar... Isso era para ancorar a pedra apenas no evento de terremoto, que o templo, se não tremesse, não se moveria. Agiria como se fosse uma peça sólida.
Então você está vendo engenheiros mestres. De fato. Mestre arquiteto. Sim. Mestres, artesãos. Do seu período. E até hoje seriam mestres. E de magnífica, religião. Filosofia religiosa sim. e paz. Sim. Estes foram os fundadores da teosofia religiosa, usada hoje pelo judaísmo, cristianismo e islã. Eles não foram além disso. Ainda estão usando os fundamentos que foram estabelecidos ao longo do Nilo e melhor expressos aqui neste templo. Além da teologia religiosa que foi incorporada aqui, das igrejas há apenas uma sensação de paz e tranquilidade que é absolutamente avassalador. Este é de um Deus para quem este magnífico templo foi nomeado. Isso é um relevo do deus Amun-Ra, segurando um Ankh na mão esquerda. O Ankh é o símbolo da chave da vida. E na sua mão direita, ele tem o mais alto símbolo de ofício, o cetro Was. Na frente dele está Ramsés II, o faraó, dando-lhe um presente de algo para beber. Agora, estes são incrível obeliscos. Que é um nome grego, não é? Sim, significa uma semelhante a uma agulha. Pirâmide. Na verdade, você vai notar no topo, em forma de pirâmide. Isso costumava ser colorido, revestido com prata e ouro. Sim, eles chamam de elétron. Esses dois estão relacionados de alguma forma no que diz respeito à religião ou... Aquela é a coluna. Ou da direita? Sim, o obelisco de Menkaure Hatshepsut. Este é do genro dela, Tutemés III. A mesma rainha Hatshepsut que vimos. Certo. Isso é ela reinou de 1580 a 1450 e alguma coisa. De onde foi trazido este granito? Aswan, que fica a cerca de 4 horas e meia de carro daqui para o sul. 4 horas e meia de carro. Sim, por mas outros... não havia carro naqueles dias. Não. Então eles trouxeram em uma barcaça. Eles vieram de alguma forma eles o tiraram da pedreira. Fora da pedreira. Levaram até o rio. Até o rio. Colocá-lo em uma barcaça que era grande. Agora, isto é uma peça. Isso mesmo. Peça sólida. Uma peça líquida, sólida e única. Quanto você diria que pesa? Quero dizer, algumas milhares de toneladas. O que a forma do obelisco representa? Ele representa um pênis afilado. Francamente, isso remonta à história de Ísis, usando o nome grego. Aset seria o nome egípcio. Colocar erguendo um símbolo do pênis de seu marido, porque seu marido, Osari, ou também chamado Osíris, foi assassinado por seu irmão, Set-Afen. Também era irmão de Aset. Essa é a história que vimos na parede. Certo. Com o hipopótamo. Certo. E quando ele foi assassinado e cortado em 14 pedaços, ela foi e encontrou as peças simbolicamente ao redor do mundo, mas não conseguiu encontrar uma peça, o pênis, porque seu irmão tinha jogado a peça no Nilo e o bagre do Nilo a comeu. Então ela mandou construir ou cortar um obelisco para lembrar aqueles que o perseguiram e assassinaram do seu pênis, de modo que, onde quer que eles vão, sempre terão que ver este pênis. Entendo. Você notaria que o Memorial de George Washington, em Washington, D.C., é uma cópia disso. Então, o que você está me dizendo? Que é um símbolo do seu pênis. Não do George, mas... George, o presidente dos Estados Unidos. O obelisco é simbólico do pênis, independentemente de quem tenha um
tem um significado. Agora, por quê? Eu me pergunto o que George diria. Bem, você sabe por quê? Todo membro do Congresso original dos Estados Unidos e os membros do gabinete dos Estados Unidos, o primeiro gabinete, eram maçons, exceto um homem, Benjamin Franklin, porque ele era um Quaker. O que isso tem a ver com o que estamos falando? Os símbolos que eles usaram para estabelecer os Estados Unidos foram baseados na ordem maçônica, que copiaram daqui as 22 tábuas que foram roubadas daqui pela Inglaterra. Eles usaram essas tábuas e usaram diferentes... E a pirâmide está incluída em algum, quero dizer, o obelisco. A pirâmide e o dinheiro, como você disse. E o obelisco. O olho, que tudo vê, que eles chamam de algum nome engraçado para isso. A pirâmide, o raio de sol é simbólico de Deus, Amon-Ra e Ra, a deusa Ma'at na Suprema Corte. É difícil? Com a balança. Apenas que a balança com Ma'at está nivelada. A balança nos Estados Unidos está para cima e para baixo. Não justiça, mas apenas isso, não justiça. E assim por diante. A câmara à esquerda, aqui onde estamos, o que são essas duas figuras aqui, Dr. Barr? Bem, a figura à sua esquerda é Tutankhamon e a figura à sua direita é a sua esposa, a filha de Akhenaton. Ela foi a quinta filha, Akhenaton, de Tutankhamon. Como você pode dizer que este era o rei Tut? Bem, neste caso, porque eu sei a pergunta, apesar de haverá um antigo cartucho para eu seguir neste ponto específico. Mas houve um tempo em que havia um cartucho do corpo. Então, mesmo sendo um adolescente, ele tinha uma esposa? Sim. Ele foi casado. Akhenaten o casou com sua filha antes de subir ao trono. Antes, apenas uma palavra rápida sobre as características. Era Lábios largo. cheios, aparentemente nariz largo. Isso é um conceito artístico ou é uma aproximação de como o homem parecia? O artista deve ter estado andando por este país. Por quê? Esse conceito está em muitas estátuas. Certo. Agora, o que é isso? Vejo que o Santo dos Santos sobe... Seria, o chão começa a inclinar, e assim que o chão começa a inclinar, você começa a se questionar. Estou indo para o Santo dos Santos. É um lugar no qual você não acredita em Eu não entrar. entro no Santo dos Santos. Eu presto a reverência como não entraria em uma sinagoga moderna, uma igreja moderna, uma mesquita moderna no Santo dos Santos. Eu mostro o respeito. Você não caminharia sobre o altar de certas igrejas, senhor. mas isso é o equivalente. Eu não preciso rezar como as pessoas a quem pertencia, mas eu lhes mostro respeito. O que é isto? Isto é baseado em um calendário. Os antigos egípcios, como eles eram capazes de colocar números. 2. 1, 2, 3. 10, 20, 21, 22, 23, 24. 24. 24 novamente. 33. 32. Entendo. 100, 200, 10, 20, 30, 230. 220. Agora, como isso é usado? Bem, era usado para adicionar. Uma calculadora? Sim. Isso foi usado como uma calculadora e era geralmente baseado em meses ou em convocação. Eles faziam a adição, tinham que lidar com quantos grãos, quantas toneladas disso e quantas toneladas daquilo. E esse era o método matemático de lidar com números. Interessante. Quanto tempo você levou para juntar tudo isso? Na minha cabeça, Acho que alguns anos de construção. Alguns anos? Sim. Décadas. Você não sabe quando está recebendo, quando está chegando para você. Bem, o que você diria a alguém que está assistindo a este programa que estamos fazendo e sua cabeça começa a girar? O que você diria a eles sobre como podem ajudar a lidar com isso? Meu conselho seria: não fique perturbado. É um processo de educação e leva tempo. Mas Levou se você... tempo para construir e levou tempo para entender. Levou mais tempo para construí-lo do que levou... Tempo levaria tentar compreendê-lo. Agora vamos... O templo de Tutmés. O terceiro.
Sim. Ah, quem? O quê? O pintor de Jesus E José e Maria. Os cristãos usaram este templo. Essa coisa disputada aqui. Sim. Se fosse tu Jesus? Um Jesus com uma coisa redonda ao redor da cabeça, eu acho. Então isso foi cooptado por... Isso foi transformado em um templo cristão. Dê uma olhada no outro. Olhe para o outro e você pode ver mais. Ah, aqui. Vê? Ali. Sim, eu vejo. Essa é a estátua de Deus, a tríade do templo. Deus, Amon, Ra. Seu filho Consu, Deus Consu. Sua esposa, a deusa Nut. Santa tríade que os cristãos copiaram e chamaram de a Trindade. Você olha para o topo das colunas, vê que algumas ainda têm cor, e vê Jesus, José e Maria. E vê de onde copiaram isso. Eles cortaram para parecer um crucifixo os primeiros cristãos. Não só eles. Como você sabe Bem, disso? porque temos a evidência dos quadros ali. Temos a evidência do corte da coisa. Por aqui está o próprio ponto. Estas eram estátuas. Como você vê, eles não terminaram porque não concluíram o corte do pescoço e da cabeça da estátua à direita. E temos a experiência de todos os outros templos que eles ocuparam. Desde que Dr. Ben tem vindo aqui nos últimos 50 anos, às vezes até 6 vezes por ano, quase todo mundo o conhece. Meu pai... Oi, irmão. Irmão. Como está, irmão? Meu irmão. Como está? Como está? Bom vê-lo. Está bem? Olá, olá. Olá, como você está? Como você está? Para quem este lago foi construído? Para os sacerdotes. E quem o construiu? Sob qual reinado ou dinastia? Este lago foi construído durante a 18ª dinastia, sob o reinado de Amenhotep. 3. E qual é o propósito deste lago? Para que os sacerdotes pudessem se limpar. O sacerdote, em cada ritual, tem que tomar um banho. Ele, qualquer coisa que faz no templo, e qualquer vez que entra no templo, ele deve se lavar antes de entrar. Sempre que ele come, deve se lavar antes de colocar comida em um corpo sujo. Existia algo como uma sacerdotisa? Sim, mas eles não vieram aqui. Eles tinham seus próprios templos e não lidavam com estes templos de adoração. Agora, à esquerda aqui, vejo alguns degraus do lado esquerdo deste. Sim, lago. isso. É onde eles descem para tomar banho. Eles descem e vão caminhar. Sim. Vamos seguir rumo ao norte para ver 2 templos. No caminho, houve algum tempo para assimilar e processar tudo o que este homem, Dr. Ben, nos mostrou. Levou quase 2 horas para chegar ao nosso primeiro local, o templo em Abidos. Mas eles... Eu sabia que ela tinha que cair. Eu sabia que isso ia acontecer. Olá. Isso é aquele aos seus pés? Não precisamos dessa ajuda. – 42 degraus. Sim, você pode contar. 42 elevações. Foi construído originalmente por Faraó Seti I. Foi ampliado por seu filho Ramessés II.
O que você está vendo aqui, esta seção foi construída por Ramessés II. E então, Lá está esse nome de novo. em toda parte, você vai vê-lo em toda parte. Ramessés, mostrando a você seu pai também, ele mesmo e o deus Osíris. Este era apenas um local de adoração para ele? Foi mais do que isso, porque quando vamos para fora, na parte de trás e até o fundo, é onde Osíris supostamente foi enterrado. O Deus da ressurreição. É aqui que... Aquele que foi cortado em pedaços. Estamos na parte de trás do templo de Sete I. Tudo bem. E sentado em o templo de saída e de ingresso de Osíris. Agora, o que aconteceu com Osíris? E quando você diz saída, isso significa sair. Isso significa que ele saiu por este túnel. O que aconteceu que o levou a sair por esse túnel? Ele foi assassinado pela segunda vez e completou sua estadia no mundo, como você sabe, e foi para o mundo inferior. Bem, deixe-me voltar um pouco para aqueles que possam estar confusos quando você diz que ele foi assassinado uma segunda vez. Qual foi o primeiro assassinato? Ele foi enforcado pelo seu irmão. Sim. Sua esposa, a deusa Sete, apelou ao deus Ra. O deus Ra deu a eles o poder de trazê-lo de volta. Ela e o deus da morte, Anpu, também chamado de Anubis. Ele voltou e o irmão ouviu que ele estava de volta. O irmão veio e matou-o pela segunda vez. Desta vez, cortou-o em 14 pedaços. Como representado naquela parede. Certo. E ele, de alguma forma, sobreviveu a isso? Sim. A sua esposa, novamente, quando o Anpu foi, pegou-o, reconstruiu o corpo, mas uma peça estava faltando. Seu pênis, que havia sido jogado no rio Nilo e comido pelo bagre do Nilo. Certo. Então, com esse membro desaparecido, o que aconteceu? Ela novamente foi ao Deus Ra. Ra ressuscitou, devolveu o seu pênis, ressuscitou seu pênis e permitiu-lhe fazer o nascimento virginal, a criança concebida imaculadamente. Horus, seu filho, Heru. Com quem? De quem? Com Aset, Isis. Tudo bem. Então, ele foi embora e voltou para sempre. Do túnel? Através desse túnel? Para a montanha. Para o próximo mundo, onde ele ficará e julgará. Até onde este corredor leva? Para o mundo interior, para as colinas interiores, para a montanha interior. Ninguém sabe onde está o fim. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Ninguém Não esteve lá. Pessoas tentaram ir, mas não conseguiram chegar ao final. Muitas pessoas entraram lá, mas voltaram. Elas continuam indo e foram longe demais. É difícil avançar. Posso ver isso porque você tem montanhas lá Muito fora. bem. Acredita-se que esteja em algum lugar no meio da montanha. Eu sei, não sei, entrei cerca de 6 metros e desisti. Eu não planejava ir mais do que isso de qualquer forma. Uau. É tão perto quanto o dentro da pirâmide? Isso. Os sentimentos fazem você sentir. Porque você entende que é para te levar a lugar nenhum onde você possa encontrar um fim. Psicologicamente, no meu caso, pelo menos, você desiste porque percebe que está ficando cada vez mais escuro. Ninguém está fornecendo luz elétrica lá dentro. Bem, vou te dizer o que vou fazer. Vou acreditar em você que eu não vou descer. Vou apenas acreditar. Eu tá bom? aprecio isso. Obrigado! Em outras palavras, você é cordial comigo. Mas para o nosso último sítio do templo. Este é o templo de adoração da deusa Hathor ou deusa Hathor em Dendera. Quem construiu este templo e quando? Esse templo foi construído pelos africanos há bastante tempo. No entanto, sobre a fundação do templo existente, os gregos vieram e adicionaram uma parte ao templo. E depois, os romanos vieram e o finalizaram. Foi dedicado à deusa Hatoru, também chamada Hathor. Que dinastia originalmente construiu isso? Isso foi iniciado na 25ª dinastia. No entanto, foi concluído e finalizado na 30ª e 31ª dinastia,
As últimas. Então isso é para o final? Isso é o fim. No topo da coluna, onde a viga está apoiada, você vê das vestes. Quem está representado No ali em cima? topo, o relevo, começando da esquerda para a direita, que os antigos egípcios usavam, isso desapareceu. Certo. Mas foi nessa sala que era conhecida como o Santo dos Santos. Santo dos Santos ou o santuário. E isso foi apenas os sumos sacerdotes. Em certo sentido, então isso foi violado. Sim. Essa é a parte mais sagrada do templo. Nosso tour estava agora em pleno andamento enquanto deixávamos Assuan e seguíamos para o norte. Isso é rio abaixo, em direção à cidade de Luxor, com todos os seus muitos templos importantes, como você verá em nossa próxima edição especial. O Egito. Inem, carinhosamente conhecido como Dr. Ben. Começamos no Cairo, vendo a grande pirâmide de Gizé. Depois viemos para o sul e vimos os majestosos templos de Abu Simbel. E em Aswan, visitamos o templo de Philae, no meio do Nilo. Dr. Ben nos explicou algumas das inscrições nas paredes do templo. Pessoas nos Estados Unidos discutem o tempo todo que o Ankh vem da cruz. De jeito nenhum. Há o Ankh e há a cruz. Ankh ali, e uma cruz à sua esquerda e acima. Lá, eles significam duas coisas diferentes. Sempre significaram duas coisas diferentes. Nunca uma esteve na outra. Fora do templo principal, há templos menores. Agora isto fica fora do templo principal que está atrás de nós. O que é isto aqui? Este é um quiosque para algum ou uma pequena capela. E é a capela pertencente à deusa Hathor, Hétero. Agora, o que é único sobre este templo? Se você vier comigo, olhe ali e você vê o deus Bes. Este era originalmente o deus original do Nilo. Deus da vida, porque a vida era a fonte principal. Agora você verá Bes tocando todos os instrumentos. Tem a harpa. Que você pensava que era um instrumento europeu. Aqui está o deus Bes tocando o tamborim, sim. Aqui está o deus Bes tocando a flauta e como um oboé. Ali está ele, interpretando na forma de um macaco tocando o que chamamos de guitarra elétrica. Sim, é isso. Olha como qualquer guitarra elétrica, como para pegar. Aqui ele está tocando um fagote. Aqui, você vê o que quero dizer? Ele está tocando todos os principais instrumentos que você pensava serem europeus. Por que você diz isso? Eu sabia disso. Eu sabia disso há muito tempo. Sim, bem, só queria refrescar sua memória. A parte de trás deste templo menor dá para um lago criado pela construção de uma barragem, que teria engolido o templo se não tivesse sido desmontado e movido para este terreno mais alto. Estes são os restos que eles retiraram daquele... Sim. Mais cedo ou mais tarde, eles vão ser restaurados em algum lugar aqui. Aqui. Esses resíduos estão indo para cá. Eles vão construir este templo aqui. Eles conseguiram 5.000, outra ilha, que eles também trarão aqui assim que houver dinheiro disponível. Sabe de uma coisa? O que eu notei aqui, tem algumas cores ali, né, de vermelho e azul. Bem no topo. Na parte de trás, sim. Para alguns dos originais. Quero dizer, aquela cor azul brilhante. Lembro agora que... Bem aqui em direção ao topo. Sim. Isso. Sim. E lembre-se de que alguns deles estavam naquele telhado ali também. Sim. E lembre-se, e alguns em lugares diferentes. Mas lembre-se, isso ficava principalmente debaixo d'água o ano todo. Embarcamos em uma lancha atravessando o Nilo para encontrar nosso ônibus para ir a Luxor. Vimos um hotel que funcionava durante o domínio britânico. O Dr. Ben foi impedido de ficar aqui naquela época. E então, estávamos a caminho do histórico Luxor, com paradas ao longo do percurso em 2 templos importantes, carregados de informações, como você verá. Este é o templo de Komombo, o templo duplo. Do deus com cabeça de crocodilo, Sobek. E o deus com cabeça de falcão, Horus. Quando isso foi construído e quem o construiu? Este era originalmente um templo antes do período romano e do período grego. No entanto,
Quando os gregos vieram como conquistadores, eles ordenou que um templo fosse construído aqui. E isso também é chamado de período romano, o período grego, e isso foi feito pelos Ptolomeus. É este o mesmo conceito em todos os templos, que você volta para diferentes... Sim e não. Sim e não. O pátio aberto. A sala hipostila, a antecâmara e o Santo dos Santos. Mas este é um templo duplo. O que você tem de um lado, você também tem do outro lado, então você tem 2 santos dos santos neste templo. Entendi. Agora eu vejo o Horus. E este é o grande deus do batismo, não é? Sim. Aí você tem, neste caso aí, você tem Horus. Ou Ora Horakti. E você tem o faraó, Ataune. E você tem o deus dos escribas, o deus dos historiadores. E esse seria Tot. Os gregos o chamavam de Tot. Essas são as pedras originais aqui? Esses são alguns dos originais. Isso aí remonta ao original. Bem, rapaz, isso deve ter sido simplesmente magnífico. Oh, sim, senhor. Oh, sim. Este é o rito de purificação para o batismo do faraó. Este é o Deus. Tahut, às vezes chamado Tot, se você estiver usando o nome em grego. Ele está segurando o jarro, o cálice, com a água sagrada, e do lado oposto está Aruá, segurando o outro. Eles estão derramando a água sagrada sobre o faraó. Qual faraó? Este é Ptolomeu XI. Tudo bem. Ptolomeu XII. Você notará que a água sagrada é composta de Ankh e Setruás. Ankh, Setruás. Ankh, Setruás. O Ankh é a chave da vida, o símbolo da chave da vida. O Setruás é a maior autoridade do rei. Então o batismo não aconteceu quando você era um bebê? Oh, não. Bem, o batismo remonta a milhares e milhares de anos, muito antes da história de Jesus e João Batista. Mas ao contrário de como nos ensinaram a pensar sobre o batismo, isso ocorria quando você era adulto. Ah, sim, pode apostar. Qual é o próximo? O próximo é uma preparação da cena de coroação com a colocação da coroa na cabeça do faraó. E aqui você tem o deus Neith, e a deusa coloca os deuses, deusas. Neith, outra, coloca a coroa na cabeça do rei. E Horus testemunha isso. Horus está carregando o Setruás. Lembre-se, você acabou de ver o Setruás ali. Sim. E este é a maior autoridade, o Setruás. E você pode ver que é Horus porque é a cabeça do falcão. Ele está carregando a cabeça do falcão na cabeça. No disco de Adel, Ra na cabeça. Aqui você tem a deusa Hathor e a rainha Cleópatra. Esta é Cleopatra? Cleópatra. Uma das melhores imagens dela que você verá. Mas não é muito. Não é muito como Liz Taylor, no entanto. Oh, não, de jeito nenhum. E o cabelo? Não, nem um pouco. Isso, na verdade, você pode ver, claro, aqui tudo enrolado. E então aqui está o deus Horus, novamente. Lá à direita. Sim. Haroas, neste caso. Dr. Ben, o que é isso? Este é um calendário antigo? Das vezes em que era baseado no calendário lunar. Se você notar, é baseado na Lua e depois no Sol. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. 4 e 4 são 8, o mês, 8º mês. Ela conseguiu? Isso seria 2 ou 5, o 5º mês. Quarto, viu? Quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º, 9º, 10º mês, viu? O 11º mês e assim por diante. Para que você saiba que ano era, que mês era. Um ano de 365 dias. 265 dias e um quarto. Corrigido a cada 4 anos. Mas eles tinham um calendário de 13 meses. Havia 12 meses de 30 dias cada.
e 1 mês de 5 dias. Então, aqui está outra cena. Isso é muito importante, porque mostra o faraó prestando homenagem à deusa Ísis ou deusa Aset, sentada em uma cadeira de bétula. O que você quer dizer com cadeira de bétula? O que você quer dizer? Ela é assim que os partos eram feitos, a partir de um banco assim? Certo. E se você notar os seios dela? Sim. Que está cheio. Sim. Cheio de lactação. Então, quando ela tiver seu bebê. E note novamente que o estômago é grande. Sim. Mostrando que ela está grávida. Mas, igualmente, você vai notar que eles estavam preparados apenas no caso de ela ter algum problema. Aqui está o instrumento cirúrgico, se ela tivesse encontrado problemas. Todas essas tesouras cirúrgicas. Tesouras, as facas, o bisturi. O bisturi aqui em cima. Lá, dentro daquelas coisinhas que eles usam para... Retratores. Retratores e tudo isso. Não é incrível? Mas aqueles eram instrumentos antigos. E aqui está o homem Imhotep, que costumava construir os grandes... Saqqara, a pirâmide degrau. E olhe para isso, onde você costumava lavar as mãos. Para manter, veja, eles disseram que Pasteur... Madame Curie, e todos eles começaram a pensar em limpeza. Isso é bem lá atrás. Era necessário lavar as mãos antes de realizar uma cirurgia. Sabe o que eu noto sobre esses templos? Eles foram trabalhados e retrabalhados novamente. Certo. Então houve diferentes períodos. E em cada período eles fizeram à sua maneira. E alguém veio e ou ocupou ou continuou. E se você notar, ao longo de todo o caminho, a água viria do rio. E esse é um nilômetro. Ai. Então você poderia ver o nível diferente à medida que a água escurece ao redor da borda aqui. Assim, o crocodilo viria, eles fariam o crocodilo entrar. E então pegar o maior e o mais forte, C, crocodilo, e mantê-lo aqui. No medidor do Nilo. Além disso, eles saberão quando a maré alta. Eles saberão quando a inundação está descendo, porque isso ficará cada vez mais alto. E como as chuvas vêm na Etiópia e em Uganda, por volta de julho e agosto, em setembro, chegaria. Mas eles veriam quando estava vindo antes. Antecipadamente. Porque a água subiria. Isso foi meio que previsto. Certo. E eles também poderiam determinar os impostos. Tributação baseada na altura da água. Significa quanta água eles vão obter e quanto lodo vão subir. Eles sabem apenas olhando o medidor. Você sabe de uma coisa? Enquanto estou aqui com você, notei que nos grupos de turistas, eu não vi muitos grupos de turistas de cor aqui. Não. Em 1957, havia um. Introduziu primeiro em 1957. Alguns professores. Na verdade, eram 9 pessoas. E continuei trazendo 10, 9, 5, coisas assim desse número. O primeiro grupo grande veio em 1978. Foi um grupo da Califórnia que eu trouxe. Eles vieram de uma vez do fenômeno. Instituto de lá, grupo médico, pelo Dr. King e os outros, e eles eram chamados de Grupo Nós. Bem, sem entrar em muitos detalhes, minha pergunta é por que não vemos muitos grupos aqui de cor, mesmo até hoje, 1994? Porque nosso povo recebeu uma ideia errada de que apenas a parte ocidental da África poderíamos nos relacionar. Fomos treinados assim pelo sistema escolar. Pelas igrejas, pelas sinagogas, pelas mesquitas e tudo mais, que não tínhamos nada a ver com esta parte do mundo. E essa tem sido a missão da sua vida. Vou corrigir isso. É o curto, muito pelo contrário. Certo, vamos continuar. Nossa próxima parada foi no enorme templo de Edfu. Esta é a grande. É o maior templo singular, exceto por
Karnak. Karnak. Waret. Porque Waret é uma série de templos dentro de um templo. Quantos faraós contribuíram e se envolveram com este templo? 8. 8. Tão longe. Isso é tudo. Ramsés teve sua mão aqui. Ah, sim, em todos os lugares. Não há lugar em que ele não tenha tido uma mão. Certo. Então há... O faraó. O faraó de Horus. Faraó saúda Horus. Sim. Veja, você entendeu. Horus, é ele. Ouça, não confunda a cabeça. Eu sei agora. Você me bateu repetidamente. Eu sei. Você nota que a arquitetura é do mesmo tipo com o quadrângulo e depois você tem sua série de colunas. A série de colunas aqui segue o padrão que você verá em o Abidos. As colunas, as colunatas como parte do pátio. Você verá colunatas aqui como o mesmo tipo de colunatas quando chegar a Luxor, no templo de Luxor, em Waret. Você verá as colunatas. Além de ser um local de culto e um lugar para documentar suas histórias e suas histórias religiosas, os faraós e os sacerdotes viviam aqui. Eles viviam ao lado dos palácios onde seriam enterrados. O que você quer dizer com palácios? O palácio do rei era onde o lugar de sepultamento estaria mais do que onde eles adoravam. Eles nunca viviam onde eram os templos de adoração. Por que não vimos nenhum dos palácios? Todos eles sobreviveram? Ainda não estivemos em um palácio mortuário. Todos os palácios que visitamos até agora são templos de adoração. Quando formos para a margem oeste, ainda não estivemos na margem oeste. Você tem alguma ideia de por que esses pátios são tão enormes? Bem, eles construíram monumentos para a divindade. Eles estavam construindo para a divindade e construíram coisas grandes e colossais para a divindade, para cantar a divindade. Eu presto homenagem a você. Agora, como eles subiram lá e fizeram as inscrições nos edifícios? Bem, isso foi fácil. Eles construíram um andaime. Isso foi fácil. Quando chegavam até lá, eles tinham um andaime e tinham rampas. O que estamos olhando aqui é uma dramatização da história de Horus, vingando o assassinato de seu pai por seu tio. Você notaria que ele lança arpões. O hipopótamo representa seu pai, porque ele é um deus e você não pode mostrar um deus sendo morto. Então este hipopótamo é o símbolo do deus mau, que é seu tio, Setipan. E o que temos aqui? Ele vira o animal, o hipopótamo, mas eles continuam a luta com o deus mau, o hipopótamo. Lá está ele, vê? E ele o arpoa. Tudo bem. Continue descendo e veja os diferentes deuses e deusas. Aqui? Nesta história. Eles estão ajudando, porque lembre-se, estão matando o deus maligno. Então, este foi um assassinato traiçoeiro. É um assassinato traiçoeiro. Ele havia matado seu tio 2 vezes. Esta é a segunda vez. Primeiro, ele enforcou seu tio. A segunda vez ele tinha enforcado novamente, mas cortou em 2 pedaços. Desculpe, em 14 pedaços. Certo, ok. A única peça que estava faltando porque tinha sido comida pelo peixe-gato do Nilo. Mas isso veremos em outro lugar. Aqui, eles estão sendo cumprimentados. Então, Amrin é recebido ao entrar aqui. Ele já matou Horus. Agora aqui, à esquerda, é o hipopótamo. Muito maior agora. Muito maior. E aqui, mas uma coisa que quero chamar a sua atenção, ele o mata com um arpão. Sim. Ainda assim, nos disseram na escola que os suecos inventaram o arpão. Não há Suécia quando esta história acontece.
não há Suécia quando fizeram este templo. E mesmo assim temos um arpão. Então alguém já tinha um arpão muito antes dos suecos. No topo, tudo de Hathor, está correto? Sim. Certo. Escondido ali. Ó, todos esses rostos. São os cabeças calmas como Hathor. Para. Cortar e cinzelar todo esse trabalho. Aqueles que fizeram isso tiveram que erguer andaimes. A maioria deles ergueu escadas, porque andaimes, eles não tinham tanto material, mas tinham pouco andaime. Mas a maioria foi feita com escadas. O ponto que estou tentando fazer é que isso exigiu muito esforço. Sim. Para realmente causar tais danos a este magnífico templo. O tempo que eles levaram para fazer isso, eles poderiam ter construído seu próprio edifício. O ponto é que condenaram este edifício, destruíram as coisas lá dentro e depois usaram o edifício. Chamaram o edifício de pagão e as pessoas de pagãs e ímpias e tudo mais, mas usaram o mesmo edifício que condenaram como pagão. Bem, você não pode exibir filmes da MGM no edifício Paramount. Eles pegam um pouco de água e chamam de água benta, espalham por aí, fazem algumas orações e isso faz com que o edifício pagão se torne um bom edifício cristão. Certo. Isso é o quê? Uma espécie de... Isto é uma capela, uma pequena capela. E de fato é uma capela da deusa Nut. Como você soletra isso? N-U-T. Pronunciado Nut. Algumas pessoas escrevem N-O-U-T. E qual é o significado disso? Você vê isso? Se você olhar, vai perceber a cabeça da deusa Nut aqui, suas mãos pendendo ali, seu corpo vem por aqui, seu pé desce. Então você vê Geu-Sol, Deus Ra, vindo como o Sol, Sol com todos os seus raios, e os raios saindo dela. O Sol sai de sua vagina, e os raios vão sobre a deusa Hathor, Hathor segurando a árvore da vida, e sua cabeça está situada em uma montanha. Então você vê o sol voltando à noite como a lua e voltando através de seu corpo. Ela o leva de volta para sua boca, ele percorre novamente seu corpo e sai através de sua vagina constantemente. Então é claro que o mundo nunca acaba. O ciclo completo da vida, então. Sim, senhor. O mundo nunca acaba. Gira em torno da mulher. Sim. Menino. Estamos no topo deste templo agora. Nossa. E o que é isto? Este é o relógio do sol. Foi feito para a sala para marcar a hora. Como funciona, você sabe? Bem, os sóis projetam uma sombra aqui. E eles tinham uma bússola com a hora do mundo. E o sol, à medida que se movia até o ponto de apoio, projetava uma sombra. E eles podiam saber que horas do dia eram. Então tudo isso já se foi? Sim, é isso mesmo. Como você sabia então que era isso? Bem, estava aqui e nós sabíamos, vimos isso em outros templos e sabemos o que é isto. Entendo. E você vai notar, a propósito, que o rosto é de Hathor. Sim. Foi-se tudo de novo. Posso dizer pelas orelhas da vaca, mas novamente está tudo na base. E aqui. Estas são as chaves que indicam. Parede. Em outras palavras, é isso que a coluna estava ancorada neste. Lá havia uma parede aqui. Vê a parede? Sim. Onde você está sentado? É isso, hein? Isso mesmo. Era onde... Vê isso? Entendi. Ora, havia uma parede dessa largura. Estes estavam ancorados? Entendo. Uma parede dessa largura. E há outras chaves além disso, então essa parede era bastante alta. Subiu. Uau. Veja, por causa do terremoto, eles tiveram que ancorar essas pedras. Eles não podiam apenas colocar uma ali e depender do peso. Você teve terremoto? Então eles usaram a chave, mas nunca argamassa. Não, sem argamassa. Uau. O Egito é a mãe da guerra, das civilizações do mundo ocidental. Não começou aqui. Começou com Ramsés no início do Nilo, mas atingiu seu auge aqui. O mundo inteiro deve olhar para o Egito.
o mundo inteiro, sem exceção, nenhum país. Toda cultura elevada deve vir aqui para o começo do que são. Não me importa se você é judeu, cristão ou muçulmano, se é grego ou romano, você deve vir aqui. Aqui é onde começou ao longo do Nilo e aqui é onde atingiu seu auge. Se você está falando sobre Abraão, está falando sobre Moisés, eles poderiam vir aqui. Moisés, dizem que nasceu aqui, né, em um lugar chamado Gósen. Abraão veio aqui e recebeu sua educação. Ele não tinha educação antes de vir aqui. Todos eles vieram aqui. Toda a questão dos 10 mandamentos surgiu das 42 confissões negativas. O Dr. Bennett está ensinando o racismo reverso. Eles chamam do que quiserem. Eles poderiam... Eu não me importo com o nome que dão. O fato é que, se eu ensino, venham aqui e provem que estou errado. Eu irei a qualquer lugar que tenham e mostrarei a eles o que escreveram de onde veio. E levarei eles para verem de onde veio. A questão é, minha evidência ainda existe. Eles não podem me mostrar outro Adão e Eva, mas eu poderia mostrar-lhes Osíris. Luxor, e partimos pelo Nilo em direção ao Vale dos Reis, na margem oeste. Passamos por uma pequena aldeia e tivemos um tipo diferente de deleite visual. Era dia de mercado. Tivemos a chance de ver o povo cotidiano do Egito de hoje. Mas nosso negócio era a história. Este é um templo de Ramsés X sobre outros. Mas o que é único neste portão é que o vaso sanitário embutido mais antigo ainda está aqui. Você só pode estar brincando comigo. Sim. Um vaso sanitário com descarga? Sim, vou te mostrar. Onde? Quando nós... por aqui, indo para a próxima sessão. Na verdade, você ainda tem coisas a fazer. Sim, senhor. Agora, como isso funcionou? Agora, havia um balde aqui em cima. E inclinavam o balde quando a pessoa terminava. Também havia um chuveiro aqui. Entendi. E então, quando eles inclinavam o balde, ele despejava a água. Como você pode notar, há uma calha. Sim, tem um cochilo. Isto vai descer, e então há um buraco lá embaixo, a água vai escorrer e entrar em um sistema de descarga. E quão antigo é isso? Isto remonta, pelo menos, à 20ª dinastia. Cerca de 1100 e pouco antes da Era Comum, antes de Cristo. 1100 antes de Cristo. Onde estava Roma naquela época? Não existia 100 anos, pelo menos, antes de haver Roma ou Grécia. Interessante. Interessante. Agora, este é um lado do templo, Dr. Ben, mas uau, isso está escavado profundamente. Por quê? Eles fizeram isso para evitar a destruição pelas pessoas que vinham e vandalizavam os templos. Então, eles fizeram isso muito profundo. Se você, até a tentativa de desfigurá-lo, em termos dessa profundidade, foi feita. Você tem, a propósito, você colocou a mão, acabou de tocar em uma cena do Nilo. Vê os diferentes tipos de peixe? Sim, lá está o pato perseguindo o peixe. Isso mesmo. E você pode ver os diferentes tipos. O tainha, pargo e assim por diante. Mas isso foi realmente projetado para frustrar qualquer um que quisesse desfigurar danos à propriedade. Em outras palavras, eles já tinham experienciado isso. Ah, sim. Ele veio agora no século XX. Quem? Dinastia, Ramsés III. Ramsés III. Dinastia, e como ele tem pelo menos desde os templos que voltam para a 17ª dinastia antes de mim. Então, a maioria das figuras neste templo é esculpida tão profundamente assim? Ah, sim. Ah, sim. Certo. Então vamos entrar no pátio novamente. Senhor, que colunata grande, enorme, realmente enorme. Agora, onde estamos? Esse é o colunato com estátuas. Cada uma dessas estátuas é uma figura de Ramsés III. E você nota que ele usou o mesmo método de se apresentar e seus filhos, como Ramsés II fez.
Isto é enorme. Sim. Isto é apenas... É colossal. Colossal. E quando você considera que vai todo o caminho de volta na colina? Quanto tempo levou para fazer isto e de onde eles tiraram as pedras? Bem, local... Construíram um ataque. O mármore, onde usariam mármore, vinha de Aswan. Usaríamos o calcário, que vinha das pedreiras locais. Agora, para que seria usado este pátio? As multidões de pessoas comuns viriam aqui como eles? São chamados? As pessoas comuns vêm e o padre... Sim. E o padre se dirige a elas. Tudo bem. Mas as massas poderiam entrar mais para dentro? Não, eles estão parados aqui. Agora, à direita aqui, nesta parede que fica logo após este enorme pátio, os rostos parecem... eles não parecem africanos à direita aqui. Essas são pessoas antigas. Certo. São eles invasores? Estes são os invasores. De fato... E eles estão armados? Sim. Mas eles não são invasores, neste caso específico, porque Ramsés foi para a Ásia e lutou com eles. Eles tinham invadido antes, foram forçados a recuar e agora Ramsés os perseguiu, de modo que estão lutando agora em território asiático. Tudo bem? Mas agora, à medida que você se move mais para a esquerda, você vê que eles estão realmente se encontrando em combate aqui. Você, Com mas uma então... espada. Você percebe essa diferença distinta nas características? Sim. Bem, se você se mover mais para a esquerda, Sim. certo. Você então vê onde os dois combatentes se encontram. Você vê que um é asiático e o outro é africano. Você vê o africano com cabelo comprido trançado. Você nota o rosto, o nariz, o lábio, os lábios. Então você não tem dúvida. E eles estão lutando ali. Eles estão lutando, estão brigando. Mas alguns estão caindo, outros estão se levantando. A batalha continua. Os africanos lutando pelo Egito e os asiáticos lutando pela Pérsia. Qual é o significado de observar isto? O significado para mim, neste caso específico, é mostrar que havia africanos e os egípcios lutavam como africanos. E eles lutaram contra pessoas como asiáticos. Eles encontraram... com os remanescentes de uma estátua de Ramsés II, que pesava mais de 100 mil toneladas intacta. Também vimos operários que estavam trabalhando para restaurar este local de templo funerário. Este templo funerário foi onde o corpo de Ramsés II foi preparado para o sepultamento. E o Dr. Ben também nos mostrou alguns arcos romanos que não foram construídos pelos romanos. Esses são arcos para o celeiro. Quando o faraó Ramsés II tinha o seu complexo. Para os homens que estavam trabalhando aqui, eles tinham um celeiro onde podiam armazenar sua comida e tudo. Qual é o significado de olhar para isso? A importância de olhar para isso é ver que nas escolas de arquitetura e arte hoje, eles ensinam que esses arcos são arcos romanos e são arcos gregos. E esses arcos existiam antes de haver uma Roma ou uma Grécia. Ramsés morreu em 1232 a.C. e Roma ou a Grécia não foi construída até pelo menos 1000 a.C. E então, o Dr. Ben nos surpreendeu. No Vale dos Reis, ele nos mostrou um templo para uma rainha. Agora, a rainha Hatshepsut é uma das poucas mulheres que foram faraós. A única mulher que governou como faraó. Outras mulheres governaram como rainhas, mas ela é a única mulher a governar como rainha e rei simultaneamente. Ela afirmou que não nasceu de uma pessoa comum, mas que era filha de um deus e uma deusa. E isso lhe dava o direito de governar como rei e rainha. Qual deus ela adorava? Ela reconhecia Ra? Sim, Amon-Ra, todos. A única pessoa que não adorava Ra, por assim dizer, era Akhenaton, mas todo mundo adorava. Amon-Ra, ela dizia, era seu pai. Uma das maravilhas o templo de Hatshepsut é onde ele foi escolhido, porque está em uma espécie de enseada, não está? Fica bem encostado na montanha. Se você entrar, encontrará que ele entra na montanha. Este é o salão hipóstilo, ou da capela.
A capela está naquela porta onde você não pode entrar. Antigamente, podia-se entrar, mas agora não pode mais. Então, tudo isso estava fechado em algum momento? Sim. Tinha um teto? Sim. E tinha um teto. É como uma sala hipóstila. Entendo. E você nota a rampa subir. Ela sobe. Sim. Vai alto. Vai alto até o alto. Alto. Foi bem alto. É, certo. Agora não podemos entrar não. lá. E atrás daquela porta estava a assinatura do arquiteto dela. Samud, que eles ouviram um rumor, quero enfatizar, rumor, não a prova escrita, de que ela teve um caso com o seu arquiteto. O Santo dos Santos está nos fundos? Bem, não, mas e você poderia usar como um santuário. Não há o Santo dos Santos. Estes são templos funerários. Entendo. Não haveria. Compreendo. Você poderia olhar para a direita e para a esquerda ali, você verá isso. E então você, e em cada uma dessas colunas, você vê a cabeça de Hathor em 4, todos os 4 lados. Quem é este aqui em cima? Onde? No próximo nível. Esse é o marido dela. Tutmés II. Esse é Tutmés. Veja, o pai dela. Você precisa saber um pouco da história dela. O quão grandiosa ela era. Quando os Hyksos estavam aqui, esses são os primeiros conquistadores estrangeiros do Egito. Ela os admirava. Eles vieram da Ásia, em torno do rio Oxus. Eles vieram e destruíram a 13ª dinastia e iniciaram a 14ª. Na época da 17ª dinastia, as pessoas daqui, reis daqui, um homem chamado Amós I, esse homem organizou as forças contra os Hyksos, para expulsá-los. Ele foi morto no campo de batalha e seu filho, Tutmés I, assumiu. Continuou a luta. Ele foi morto no campo de batalha. Sua filha, Quem o sucedeu? assumiu acima do segundo porque ele era muito jovem. Ela assumiu a batalha e perseguiu os Hyksos. Essa filha seria Hatshepsut. Menkaure Hatshepsut. Ela era uma mulher dura. Ela era uma mulher forte. Ela trouxe mulheres para o governo em certas posições, mas não permitia que mulheres interferissem no sacerdócio, que entrassem no sacerdócio. Elas desenvolveram seu próprio sistema chamado sacerdotisa, mas não podiam participar com os homens. Ela era uma rainha núbia. Sim, uma rainha núbia. Além disso, Gil, ela iniciou o que hoje chamamos de movimento de libertação das mulheres. Sim, irmão. Mulheres de hoje chamamos de movimento de libertação das mulheres. Ela já havia feito isso milhares de anos antes. Amém. Certo? Fale comigo sobre isso. Existem 62 túmulos conhecidos aqui. Talvez o mais conhecido seja o túmulo quase vazio de Tutankhamon. É mais conhecido porque o túmulo do faraó menino foi descoberto intacto no início dos 1900. Egípcios trabalhando sob um inglês chamado Howard Carter encontraram por acaso alguns degraus que desciam. Isto em novembro de 1922. Carter foi contatado e ele ordenou que a escavação continuasse. Encontraram o túmulo do rei Tut, uma descoberta sensacional. Os tesouros deste túmulo foram trazidos à luz do dia pela primeira vez em milhares de anos. Obras de ouro maciço, alabastro e outros minerais preciosos moldadas em obras requintadas, destinados não para os olhos dos vivos, mas para acompanhar o jovem rei em sua jornada para o além. Em seguida, o Dr. Ben e eu demos uma olhada na tumba de Ramsés IV. Você olha para o teto, Jill, você vê diferentes exemplos de o papiro, o muito popular que você verá, como o papiro de Ani e assim por diante. E a parede? Citações de vários livros sagrados. Deus amado para recitar os 42. Admoestações para ela, também chamadas de as confissões negativas. De onde veio para... Do qual vieram 10 deles, é chamado de os 10 mandamentos. Moisés supostamente os recebeu no Sinai, mas ele não conseguiu. Eu não sei como ele poderia ter conseguido isso,
quando já estava sendo ensinado a todos no Egito, no sistema educacional em Luxor. Luxor era então chamada Wazet. Os gregos vieram e mudaram esse nome para Tebas. Os árabes vieram e mudaram para Luxor. O que não estamos considerando, no entanto, é a conquista arquitetônica. Esta passagem e todo esse túmulo estão esculpidos na lateral de uma montanha. Está esculpido na lateral de uma montanha e depois é alisado, depois é esculpido e pintado nas belas cores que você vê aqui. Eles tinham que saber o que estavam fazendo em termos de tolerância. Eles são engenheiros arquitetos. Isso não foi um trabalho de adivinhação aleatório. O que é isso? O que é isso? O túmulo, na verdade. Sarcófago, e onde o corpo foi colocado. Hermeticamente selado. Esse é o grande. E havia um menor dentro desse grande. Então o corpo mais as bandagens em que o corpo estava, mantiveram o corpo por milhares de anos. Este é o túmulo de Ramsés IV. Ramsés IV, um dos reis da linha ramessida. O Vale dos Reis olha para uma área de terras planas que está quase ao nível do rio Nilo. E nesta área ergue-se um enorme colosso do faraó Amenhotep III. Esse faraó gerou um filho que teria um grande impacto nos conceitos religiosos das civilizações subsequentes, porque esse filho, Amenhotep IV, também conhecido como Akhenaton, formulou o conceito de um único Deus supremo, conhecido como monoteísmo. Esses colossos gigantescos foram esculpidos em um único bloco de arenito. O Dr. Ben e seu guia acompanhante falam comigo sobre esses colossos. Por que esses colossos estão tão longe do Vale dos Reis? Sim, eles estavam na frente do templo funerário, naquela época sendo a 18ª dinastia. Eles construíram templos tão distantes para enganar os ladrões de tumbas. Diga-me uma coisa, você já teve a sensação de que eles não encontraram todas as tumbas? Né? Eles encontraram os 62 de um período. Mas há outros faraós desaparecidos de outros períodos. E ninguém sabe onde estão enterrados. Não. Ou eles poderiam estar em qualquer lugar do Egito, porque... Escavando no Egito, por sorte, é uma chance. Como Howard Carter descobriu Tutankhamen, por sorte. Pelo Sherlock. Na verdade foi o Sheikh Abdul Rahman. O pai dele foi quem encontrou a tumba. Howard Carter recebeu o crédito. O crédito, é verdade. O que estão dizendo que o Howard Carter acabou sendo um ladrão de túmulos também, todos eles. E ele ficou com parte delas por todos ficaram com parte para si mesmos. E eles venderam para museus e eles ficaram para si mesmos e venderam para museus. Mas culparam as pessoas que estavam igualmente roubando os túmulos. Mas quando roubaram os túmulos, eles não ficaram com os monumentos, os artefatos para si mesmos. Alguém pegou. Alguém. E eles não têm. Então alguém pegou. O Dr. Ben nos disse que a maioria dos túmulos e templos funerários, onde os corpos são preparados para o enterro, estavam localizados na margem oeste do Nilo, porque o sol se põe no oeste. Na margem leste estavam os templos de adoração para os vivos, como aqueles diretamente opostos ao Vale dos Reis, um dos quais é o maior templo de adoração já construído. Espere só até você ver. Dos Reis, na margem oeste do Nilo, na cidade de Luxor. Esta hora começa na margem leste, onde o Dr. Ben nos levou a 2 templos importantes em Luxor, um dos quais é descrito pelo Dr. Ben como o maior templo já construído, em qualquer lugar, em qualquer época, como você verá. Os 2 templos, primeiro, estes foram construídos por 3 principais faraós. O primeiro foi Amenófis III, então seu filho, Akhenaton. Então Ramsés II. Muito bem, agora ao nos virarmos, veremos a entrada principal deste templo para o qual este caminho leva. Esse era o templo de treinamento para os sacerdotes. Aqui era onde um homem chegava aos 7 anos de idade. Ele permanecia por 40 anos. 40, sim. Para completar, o treinamento do sacerdote levava 40 anos. Não se podia ser sacerdote a menos que tivesse 47 anos.
O que poderia implicar um período tão longo de estudo? Ele aprendeu as artes seminar, engenharia, ciência, matemática, medicina, direito, teologia, tudo isso.